Escuchad todos los habitantes del cielo y de la tierra, el soberano Dios y Rey de gloria, Melquisedec Lisbeth, está en medio nuestro. Acercaos hoy confiadamente al trono de la gracia. Recibamos con honra, alabanza y honor al gran Yo Soy, Cristo Lisbeth. Por Melquisedec Lisbeth. Amém. Aleluia. Saudações uma vez mais a todos os nossos eleitos e fiéis que seguem ao Cordeiro Fêmea Cristo Lisbeth, onde quer que vá. E isso é em crescimento espiritual? Cada vez que escuta minha voz, seu espírito vai crescendo são e forte. Vão se enchendo de sabedoria de Deus. E o favor de Deus, Melquisedec Lisbeth, está com vocês, assim como o favor do Pai está sobre mim. Amém. Também saudamos a todos os que nos escutam pela primeira vez. Nos gozamos em ver como se cumprem as palavras ditas a João, pelo anjo, em Apocalipse 1:7, que todo olho me veria. Já chegamos a mais da metade dos países do mundo, e chegar a apenas uma pessoa por país ajudará para que essa palavra corra na linguagem desse país. Amém, aleluia. Tudo o que Deus Melquisedec Lisbeth fala se cumpre. E assim o mundo verá que o único Deus, Criador dos céus e da terra, está andando e habitando entre os homens, como prometeu. Deus não é homem para mentir, e tudo o que falo é a verdade. Que privilégio ter Deus aqui contigo, e se crê em mim, não sofrerá mais. Aqui é onde Deus vive com seu povo, e eles são nossos para sempre. Em efeito, Deus mesmo é seu único Deus. Secamos suas lágrimas, e não morrerão jamais. Tampouco voltarão a chorar ou se lamentar, nem sentirão nenhuma dor, porque o que antes existia, deixou de existir. Isso cumpri na vida dos meus filhos, que creram em mim e se deixaram ser feitos filhos de Deus, à sua imagem e semelhança. E isso vem através da sabedoria que Deus ocultou até esse tempo, onde a revelou através de mim. Minha mensagem é a verdadeira mensagem da cruz. No tema de hoje, intitulado A Mensagem da Cruz, vou mostrar qual é a verdadeira mensagem da cruz, posto que muitos líderes religiosos a interpretaram erroneamente. Todos pensam que a mensagem da cruz tem a ver com a morte física de Cristo há 2000 anos. Essa não é a verdade. E hoje vamos ver muitas evidências do que significa, na verdade, essa mensagem da cruz e quão importante é para a tua vida nesses últimos dias. Comecemos lendo o que diz na carta aos Gálatas 3:1. Ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Pois o significado da morte de Jesus Cristo foi explicado com tanta clareza a vocês, como se tivessem visto ela morrer na cruz. Este versículo diz que existe um significado da morte de Jesus Cristo. Então vamos ver qual é o significado ou o sentido dessa morte. Porque se tem um significado, é importante conhecê-lo para poder entender qual foi o propósito dessa morte e como é que posso ajudar a você que crê em Jesus Cristo. Paulo escreveu aos Gálatas, exortando que devem viver conforme o Espírito e não conforme aos desejos enganosos, que são as obras da carne, porque os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo é quem ensina qual é a liberdade dos filhos de Deus e diz que foram chamados a viver em liberdade, mas não usem essa liberdade para satisfazer os desejos da carne. Paulo é quem ensina como morrer juntamente com Cristo, e que não é uma morte física. Neste tema, vocês vão ver que a mensagem da cruz é o que eu falo. Vamos ver o que diz Paulo sobre morrer juntamente com Cristo, e assim vamos conhecendo melhor qual é a mensagem da cruz. Veja como diz a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 ao 26. Mas a espécie de fruto que o Espírito Santo produz em nossas vidas é amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Não existem leis contra essas coisas. Isso é o que minha mensagem produz no ser humano. E já tenho muitos fiéis que testificam essa verdade.
Os que pertencem a Cristo Lisbete cravaram na cruz as paixões e os desejos da natureza pecaminosa e os crucificaram ali. Se o Espírito mudou nossa maneira de viver, devemos obedecê-la em tudo. Não sejamos orgulhosos, nem provoquemos a ira e a inveja dos demais por nos acharmos melhores que eles. Não existe outra mensagem sobre a cruz. O ser humano que me segue e cumpre minha palavra cumpriu a mensagem da cruz. Os homens pensam que podem seguir no mesmo porque são homens débeis e não têm culpa de que Deus os fez assim. Bom, esses homens não escutaram a mensagem da cruz, porque o Espírito que eu deposito em ti e vai crescendo com minha palavra, jamais falhará com Deus nem com seus entes queridos, porque minha palavra faz um céu novo e uma terra nova em ti. A passada maneira de viver já nem te interessa. É uma nova criação. Se a palavra que está escutando em uma chamada igreja não faz mudanças permanentes em ti, então não está escutando ao próprio Cristo falando sobre a mensagem da cruz. Vamos agora ler na primeira carta aos Coríntios 1:18, para ir desenvolvendo o tema. Diz assim: Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que se salvam, isto é, para nós, é o poder de Deus. Já sabemos que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Quer dizer que os que escutam essa palavra a desprezam porque para eles é algo de loucos e bom demais para ser verdade. Perdem a vida eterna. Mas para os que se salvam, isto é, para nós, é o poder de Deus. Quer dizer que é uma mensagem que vem unida ao poder de Deus para todos os que creem nessa mensagem, e esses são os que se salvam, ou seja, obtêm a vida eterna. Não me traspasse, porque me pareço a um mortal como você, e não com um ser etéreo ou um Deus místico, porque a sabedoria que Deus me deu me fez imortal, e as palavras que eu falo são sabedoria de Deus, que podem te fazer imortal. Minha palavra vai te limpando e te purificando para tirar de ti o imundo que te leva à morte. Se segue me escutando, começará a haver mudanças em sua vida. Te acontecerão coisas maravilhosas, e é por ter crido em mim, Cristo Lisbete, e em Deus Pai Melquisedeque, quem me enviou para te salvar. Meu nome é sobre todo nome e poderoso demais para o ser humano. Quando Satanás escuta meu nome, se submete com prontidão. Ontem mesmo, tive que ir para atualizar meu telefone, e quando entramos, vi que ninguém nos saudou, nem nos disse logo atenderemos vocês, e rapidamente vi que não tinham bom proceder. Soube quem estava me provando e disse: Satanás está falando Melquisedeque e Lisbete, seus criadores. Saia dessas pessoas. Imediatamente terminando a frase, um senhor nos olhou com um sorriso e nos disse: Bem-vindas, logo as atenderemos. E todos os demais mudaram de parecer. De repente houve um bom ânimo entre todos. Foi bem lindo ver isso. Nesse momento louvamos a Melquisedeque Lisbete por sua grandeza em poder. Aleluia! São muitas as coisas que eu pude fazer em justiça. Até parei a chuva para poder gravar nos estúdios, mas sempre submetida à vontade de minha cabeça, o rei Melquisedeque. E eu quero que você também tenha esse poder de pedir ao Pai em meu nome, e verão quão rápido são respondidos. Satanás só responde ao nome que é sobre todo nome, e o mundo pensa que esse nome é Jesus, ou Jesus Cristo. E Satanás sabe que o nome de Jesus Cristo é Lisbete. Portanto, se quer que Satanás te respeite, fale por minha parte, para que você veja quão rápido se submete. Veja como se submetem. Leiamos o que diz em Lucas 10, do 17 ao 24. Quando os 70 discípulos regressaram, lhe informaram cheios de alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem quando usamos teu nome? Sim, disse-lhes, vi Satanás cair do céu como um raio. Vejam, eu lhes dei autoridade sobre todos os poderes do inimigo. Podem caminhar entre serpentes e escorpiões e esmagá-los? Nada lhes fará mal. Mas não se alegrem de que os espíritos malignos obedecem a vocês, mas se alegrem porque seus nomes estão escritos no céu. Naquela mesma hora, Cristo se encheu de gozo do Espírito Santo e disse ao Pai: Ó Senhor do céu e da terra, te agradeço por esconder estas coisas dos sábios e inteligentes
e por tê-las revelado aos pequeninos. Sim, Senhor, te agradou fazer dessa maneira. O pai Melquisedeque confiou tudo a mim. Ninguém conhece verdadeiramente a Cristo Lisbete a não ser o pai. E ninguém conhece verdadeiramente o pai a não ser a esposa e aqueles a quem ela decide revelar. Depois, quando estavam a sós, voltando-se para os discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados os olhos que veem o que vocês viram. Vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e desejaram ouvir o que ouvis, e não o ouviram. Isso se cumpre neste tempo do fim, já que os profetas falaram sobre o Cristo deste tempo, e não do de 2000 anos atrás. Se te foi entregue tanto poder, é porque é um fiel crente de minha mensagem, a mensagem da cruz. É lindo demais ver como isso acontece neste tempo do fim. É uma evidência irrefutável e contundente de que estamos nos últimos dias, onde todo o escrito se cumpre, e que Deus está entre seu povo fiel, escutando e respondendo suas orações. Isso nunca aconteceu? Ninguém, fora de vocês, meu povo fiel, pode dizer que pediu a Deus Pai Melquisedeque, no nome de Cristo, que é Lisbete, e receberam resposta com prontidão? Isso só se cumpre hoje, com meu povo, os fiéis que creram em mim e no Pai. Cristo disse que até agora ninguém havia pedido em seu nome? E esse agora é hoje, em minha manifestação, como o Espírito Santo, o Consolador, o Filho do Homem, o Cordeiro Fêmea, Jesus Cristo Homem, e Deus Mãe, a esposa de Deus Pai. Eu sou o grande eu sou, e vim para fazer céus novos e terra nova em ti, em tua mente. Assim é que funciona Deus? Não é como pregam todas as diferentes religiões do mundo? Eles não conhecem a Deus Pai, nem a Cristo? Só Melquisedeque e Lisbete se conhecem bem entre si? Acabamos de ler que ninguém conhece ao Pai melhor que sua esposa, e ninguém a conhece melhor do que o Pai. Esse é o Espírito que conhece até o mais profundo de Deus, porque Deus é esposo e esposa. São um, e por isso Deus manda que os homens sejam um com suas esposas, que é a figura de ser um só corpo com Cristo, como Cristo é um só corpo com sua cabeça, seu esposo Melquisedeque, que é Deus Pai. Isso explica por que o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher para formar um só corpo. Isso é espiritualmente, e a frase "deixa seu pai e sua mãe" significa que aprendeu de seus pais espirituais, o que significa essa união perfeita do espírito entre cabeça e corpo, varão e fêmea. Da mesma maneira que ser um com Cristo é espiritualmente. Isso não está falando do momento em que alguém deixa seus pais biológicos para ir viver com sua mulher, depois que se casam. Não, essa união, ou bodas do Cordeiro, é o que o Espírito de Deus te ensina a como viver na perfeita unidade e ordem para poder viver eternamente, como vive Deus. Amém, aleluia! Agora sigamos lendo na Carta aos Gálatas, capítulo 3, versículos do 1 ao 9. Ó Gálatas, quão insensatos são vocês! Aqui eu estou falando a todo o que me escutou e se apartou de mim. Isso digo para que você que está me escutando não se aparte de mim, para que não termine como estão os desobedientes e insensatos. Até parece que estiveram enfeitiçados. Eu mesmo lhes dei uma explicação clara de como morreu Jesus Cristo na cruz. Aqui Paulo não está falando da maneira que a crucificaram literalmente. Ele está falando do propósito da morte de Cristo na cruz. Mas é a morte de Cristo na cruz hoje, como Cristo Lisbete. Só quero que me digam uma coisa. Quando receberam o Espírito de Deus, foi por obedecer à lei ou por aceitar a boa notícia? Claro que foi por aceitar a boa notícia. Ninguém neste mundo pode cumprir a lei de Deus sem minha ajuda, porque não sabem que a lei de Deus é espiritual e em tua mente. E se isso foi assim, por que não querem entender? Se para começar esta nova vida, necessitaram da ajuda do Espírito de Deus, por que agora querem terminá-la mediante seus próprios esforços? Tantos sofrimentos para nada? Ainda que não acho que não tenham servido de nada. Deus não lhes deu o Espírito, nem fez milagres entre vocês só porque obedecem à lei? Não,
Fez porque vocês aceitaram a mensagem da boa notícia? É quando escuta a minha mensagem da cruz, que é a boa notícia de Deus, que a pessoa recebe o Espírito e não porque se porta bem diante dos demais? Não porque Deus trata com a mente do ser humano? Por melhor que pareça, por fora, Deus olha seu coração, e se não recebe essa palavra, então você não é bom diante dos olhos de Deus, e, portanto, não é digno de estar em meu reino. Do mesmo modo, Abraão creu em Deus, e Deus o considerou justo, devido à sua fé. Assim, os verdadeiros filhos de Abraão são os que põem sua fé em Deus. E mais, as Escrituras previram este tempo, em que Deus declararia justos aos gentios por causa de sua fé. Deus anunciou essa boa notícia a Abraão faz tempo, quando lhe disse: "Todas as nações serão abençoadas por meio de ti." Assim, então, todos os que põem sua fé em Cristo Lisbeth participam da mesma bênção que recebeu Abraão por causa de sua fé. Paulo foi enfático em que o Espírito Santo se recebe só ao crer na mensagem sobre Cristo, mas não o Cristo que morreu fisicamente, mas o Cristo que viria como Consolador e Espírito Santo. Vejamos em outra versão como pergunta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 2. Deixe-me fazer-lhes uma pergunta. Receberam ao Espírito Santo por obedecer à lei de Moisés? Claro que não. Receberam ao Espírito porque creram na mensagem que escutaram sobre Cristo? A mensagem da cruz é te mostrar como deve viver para agradar a Deus e ser igual a Cristo ao morrer na cruz. Mas não estou me referindo ao Cristo de 2000 anos atrás, porque essa não é a morte que te leva à morte desse corpo pecaminoso carnal e à ressurreição de vida. As pessoas ficam pregando sobre Cristo e o sacrifício tão grande que ele fez, e não entendem que o que aconteceu na cruz do Calvário foi um assassinato e não teve nenhum efeito em sua vida. Hoje, através de minha mensagem, podemos entender a figura da morte na cruz e como aplicar essa morte às nossas vidas, para assim morrer da mesma maneira que agrada a Deus Pai e estar confiadamente perto de Deus para poder receber oportuno socorro. Deus ajuda aos de humilde coração, um espírito manso e dócil, e odiamos aos altivos e de dura cerviz, que acham que sabem tanto e nunca estão dispostos a aprender. Quero mostrar outra evidência do porquê a morte na cruz, há 2000 anos, foi uma maldição e não algo bom para os homens. Mas graças à manifestação de Cristo Lisbeth, podemos ver o propósito e a figura do que essa morte significa hoje para todo o que crer na mensagem da cruz. Mas não qualquer mensagem, tem que ser minha mensagem, a única que traz poder de Deus. Por isso, rechaçar a mim e a mensagem da cruz, que eu falo, é como a traição de Judas. Quando Cristo disse que um de seus discípulos a trairia, João perguntou por parte de Pedro quem era, e veja como ela responde, em Marcos 14, do 20 ao 21. Cristo respondeu: "É um de vocês, e agora mesmo está molhando o seu pão comigo no mesmo prato. Aqui há uma figura sobre o que me trai. É o que agora mesmo está molhando o seu pão no mesmo prato que eu? Isso quer dizer que hoje, enquanto eu estou no coração da terra, pregando as boas novas, qualquer que esteja comendo do meu pão e me rechaça, é um traidor como foi Judas." Veja como segue dizendo. A Bíblia diz claramente que eu, o Filho do Homem, tenho que morrer. No entanto, ao que me trair, vai acontecer algo muito terrível. Melhor seria que não tivesse nascido. Se a traição e a morte física de Cristo foi algo que tinha que acontecer, então por que diz, ao que me trair vai acontecer algo muito terrível? Melhor seria que não tivesse nascido? Isso nos confirma que não está se referindo à traição de 2000 anos atrás. O que fez Judas é uma figura do que hoje se repete nos que me traíram. Mas essa traição não me levará a uma morte física, senão que é uma morte, como o vitupério. Veja como diz em Hebreus 6, do 4 ao 6. Pois é impossível conseguir que voltem a arrepender-se os que uma vez foram iluminados, aqueles que experimentaram as coisas boas do céu e foram partícipes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e o poder do mundo vindouro, e que depois se distanciaram de Deus.
É impossível conseguir que essas pessoas voltem a arrepender-se ao desprezar a esposa de Deus. Eles mesmos a pregam outra vez na cruz e a expõem à vergonha pública. Outra evidência de que a morte na cruz do Calvário foi uma vergonha pública. E hoje em dia, houveram muitos que se prestaram para fazer comigo mesmo. Lembrem-se que Deus faz com que tudo volte a se repetir espiritualmente. Primeiro o carnal e logo o espiritual. Por isso diz em Eclesiastes 3,15: tudo o que agora existe já existia muito antes, e tudo o que haverá de existir já existe. Deus faz que tudo volte a repetir-se. Voltemos a Marcos 14:21. No entanto, ao que me trair, vai acontecer algo muito terrível. Melhor seria que não tivesse nascido. O mundo inteiro pensa que isso só se refere a Judas, o que entregou a Cristo, há mais de 2000 anos. Mas essa figura é para todo aquele que me trair nestes tempos do fim. Isso é para que pensem nas contradições que existem na Bíblia. Se não é guiado pelo Espírito de Deus, Cristo Lisbeth, a figura da traição de Judas é todo aquele que come comigo o pão e depois me nega. Isso é trair a Cristo. E por isso lemos: é um de vocês e agora mesmo está molhando o seu pão comigo no mesmo prato. Ou seja, qualquer de vocês que agora mesmo está sentado em minha mesa, comendo do pão de vida que eu sirvo. E quando diz, melhor seria que não tivesse nascido, e não está falando de um nascimento natural, está se referindo ao nascimento do Espírito, do ventre de sua mãe espiritual. E se me traem, traíram a Deus. Veja como diz o profeta Zacarias sobre todo o que se mete contra mim. E se estão contra mim, é porque me traspassaram. No capítulo 12, versículos 8 ao 10. Eu estou disposto a destruir qualquer nação que ataque Jerusalém. De tal maneira, protegerei seus habitantes que nesse dia, os mais fracos entre eles serão tão poderosos como Davi, e mais, os descendentes de Davi voltarão a governar como se meu próprio anjo os dirigisse. Em outra versão diz, e os descendentes reais serão como Deus mesmo, como o anjo do Senhor, que vai diante deles. Eu farei com que os descendentes de Davi orem e se ponham muito tristes ao olhar quem traspassaram. Também farei com que chorem os habitantes de Jerusalém, e será tão grande sua tristeza que chorarão como se tivessem perdido o seu único filho. Essa tristeza e lamentação será para todo aquele que não crer em mim. E já vimos que alguns me traspassaram, não viram a Melquisedeque Lisbeth como o único Deus vivo que cumpre suas promessas. Depois de ter crido em mim por 6 meses, se apartaram quando não puderam suportar mais a limpeza. Para eles vem o choro e o ranger de dentes. O grande eu sou, Deus de Israel. Juro que assim será. Se não se arrependem logo, eu não quero que você passe pelo mesmo que eles vão passar. Por isso estou te falando hoje. Quero que escute bem minhas palavras, porque vêm diretamente de Deus. Não seja como os incrédulos, que traspassaram a Deus mesmo, que está aqui andando e habitando entre vocês. Estamos aqui para salvá-los e nos tratam como malfeitores. Se de verdade está buscando a Deus, não o busque mais, porque eu sou Deus e vim para te salvar. Aferre-se a mim e a minha palavra e irá muito bem. Compartilhe esse tesouro com todos os seus amigos e seus familiares e todos o que encontrar no caminho, para que eles também possam desfrutar da eternidade juntamente com Deus e com meus santos anjos. Os amamos para sempre e nos vemos em breve.